Você já sentiu aquele vazio no peito? Aquela sensação de que os melhores anos da sua vida simplesmente escorreram entre seus dedos como areia fina? Olha para trás e vê uma estrada de oportunidades perdidas, de sonhos abandonados, de promessas que murcharam antes de florescer. E agora, quando parece que o tempo está contra você, quando cada ruga no espelho conta uma história de arrependimento, eu tenho uma mensagem que vai mudar tudo o que você pensa sobre seu passado e seu futuro. Deus me deu uma palavra para você hoje. Sim, para você que está assistindo agora, sentindo o peso dos anos que parecem ter sido desperdiçados. Deus disse: vou restaurar os anos que foram devorados. E não são apenas palavras bonitas para confortar seu coração, é uma promessa divina que vai reescrever sua história. Conheço uma mulher que aos 52 anos olhava para sua vida como um livro com páginas em branco, onde deveria haver capítulos gloriosos. 20 anos dedicados a um casamento que terminou em traição. Filhos que cresceram distantes. Uma carreira que nunca decolou porque ela sempre colocou os outros em primeiro lugar. Ela me disse, com lágrimas nos olhos: sinto como se tivesse perdido metade da minha vida esperando por um futuro que nunca chegou. Talvez você se identifique com essa história. Talvez seus anos tenham sido devorados por escolhas erradas, por relacionamentos tóxicos, por um trabalho que sugou sua energia sem dar nada em troca. Ou talvez tenha sido uma doença que te roubou tempo precioso, uma depressão silenciosa que coloriu seus dias com tons de cinza. Ou simplesmente aquela sensação persistente de que a vida estava acontecendo em outro lugar, para outras pessoas, enquanto você apenas observava de longe. Mas eu preciso que você entenda algo profundo hoje. No reino de Deus, nada está perdido para sempre. Nada, nem num segundo sequer. Abra sua Bíblia em Joel 2:25. Leia comigo. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Você consegue sentir o poder dessa promessa? Deus não está falando de uma compensação qualquer. Ele está falando de uma restauração completa, de um milagre de tempo que desafia a nossa compreensão humana limitada. Agora, quero que você feche os olhos por um momento. Consegue? Feche os olhos e imagine todos os anos que você considera perdidos, todos aqueles momentos que parecem ter escapado para sempre. Visualize-os como campos devastados, terras secas e estéreis. Agora, veja a mão de Deus tocando esses campos. Veja como, em um instante, a terra morta começa a tremer. Pequenos brotos verdes surgem do solo ressequido. As sementes que pareciam mortas começam a germinar. E em questão de segundos, aquilo que era um deserto se transforma em um jardim exuberante, mais rico e mais belo do que jamais teria sido se os gafanhotos nunca tivessem passado por ali. É assim que Deus trabalha. Ele não apenas devolve o que foi perdido, ele multiplica, ele transforma, ele ressignifica cada dor, cada erro, cada momento de escuridão em um propósito maior que você jamais poderia imaginar. Você está pensando: mas isso é possível para mim, aos meus 40, 50, 60 anos, depois de tanto tempo desperdiçado? E eu respondo com toda a convicção: sim, 1000 vezes sim! Porque para Deus, o tempo não é uma linha reta que só vai para frente. Para Deus, o tempo é um instrumento nas mãos do Criador. E nas mãos certas, até mesmo os anos perdidos se tornam a base para um futuro glorioso. Pense em José no Egito. 13 anos como escravo e prisioneiro. 13 anos longe de sua família, de sua terra, de seus sonhos. Qualquer um diria que foram anos perdidos, anos desperdiçados no fundo de um poço e depois nas masmorras de uma prisão estrangeira.
Mas o que Deus fez? Ele não apenas restaurou a vida de José, mas usou cada segundo daqueles anos aparentemente perdidos como preparação para um propósito maior. Cada humilhação, cada injustiça, cada noite solitária na prisão estava tecendo o caráter que permitiria a José salvar nações inteiras da fome, incluindo sua própria família. E o que dizer de Moisés? 40 anos escondido no deserto de Midian, um príncipe do Egito reduzido a pastor de ovelhas no meio do nada. Década após década, vendo a vida passar, enquanto seu povo continuava escravizado. Aos 80 anos, 80, quando a maioria das pessoas já teria desistido, Deus o chamou. E aqueles 40 anos que pareciam perdidos? Foram exatamente o treinamento que Moisés precisava para liderar 2 milhões de pessoas através do deserto por mais 40 anos. Ou pense em Noemi, que perdeu o marido e os 2 filhos em uma terra estrangeira, que voltou para casa de mãos vazias, tão amargurada que pediu para ser chamada de Mara, amargura. Ela pensava que sua história tinha acabado, que seus melhores anos tinham ficado para trás. Mas Deus usou sua dor para posicioná-la exatamente onde ela precisava estar para se tornar parte da linhagem do Messias através de sua nora Ruth e seu bisneto Davi. E se essas histórias parecem distantes demais, deixe-me falar sobre Carlos, um homem que conheço pessoalmente. Aos 58 anos, Carlos tinha uma lista interminável de arrependimentos. Um divórcio doloroso, filhos distantes, um vício em álcool que tinha destruído sua carreira promissora como advogado. Problemas de saúde causados por anos de negligência. Ele se sentava sozinho em seu pequeno apartamento todas as noites, revivendo cada erro, cada oportunidade perdida, cada relacionamento destruído. Minha vida acabou, ele me disse uma vez. Só estou esperando o tempo passar. Mas então, Carlos encontrou essa mesma promessa que estou compartilhando com você hoje. Ele se agarrou a ela desesperadamente, como um homem se agarra a uma corda quando está afundando. E sabe o que aconteceu? Primeiro veio a cura interior, depois a reconciliação com seus filhos. Então, aos 60 anos, uma nova chance profissional surgiu, não como advogado, mas como mentor de jovens em recuperação. Hoje, aos 67 anos, Carlos tem uma vida mais plena e significativa do que jamais teve em sua juventude. Ele me disse recentemente, com lágrimas nos olhos, hopeful. Aqueles anos que eu pensei terem sido perdidos foram, na verdade, minha maior escola. Deus não apenas os restaurou, Ele os transformou na base do meu propósito. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou José, nem Moisés, nem mesmo Carlos. Minha história é diferente, minha dor é única. E você está certo, sua história é única, assim como o plano de Deus para restaurar seus anos perdidos também é único. Vou ser bem sincero com você. A restauração de Deus não significa que o passado será apagado. As cicatrizes podem permanecer. As consequências de certas escolhas podem continuar presentes. Mas é como um mestre restaurador trabalhando em uma obra de arte danificada. Ele não apenas conserta os danos, mas integra-os à obra de uma forma que a torna ainda mais valiosa, ainda mais singular, ainda mais bela. A questão que você precisa responder agora é: você está pronto para permitir que Deus restaure os anos que você pensou estarem perdidos para sempre? Você está disposto a abrir mão da amargura, do arrependimento, da autopunição e abraçar a promessa de um Deus que é especialista em fazer novas todas as coisas? Porque, veja bem, a restauração não acontece automaticamente. Ela requer a sua participação. Requer que você dê um passo de fé na direção dessa promessa.
Não é um processo passivo, é um convite para uma parceria divina na reconstrução da sua vida. E esse é o ponto em que muitas pessoas tropeçam. Elas ouvem a promessa, sentem um lampejo de esperança, mas então voltam a olhar para trás, para os anos perdidos, para os erros cometidos, para as oportunidades desperdiçadas. E ficam paralisadas entre um passado que não podem mudar e um futuro que não conseguem imaginar. Deixe-me contar sobre Maria, uma senhora de 63 anos que conheci há alguns anos. Maria tinha vivido décadas em um casamento sem amor, por medo de ficar sozinha, por pressão familiar, por comodismo. Quando finalmente encontrou coragem para se separar, aos 60 anos, ela estava consumida pela sensação de que tinha perdido toda a sua juventude, toda a sua vida. Desperdicei 40 anos da minha vida, ela me disse. Não tenho mais tempo para recomeçar. Compartilhei com ela essa mesma promessa de restauração. Sabe o que ela respondeu? É bonito, mas não é para mim. Talvez para alguém mais jovem, com mais tempo pela frente. Maria ouviu a promessa, mas não conseguiu abraçá-la. Ela escolheu continuar definindo sua vida pelos anos que considerava perdidos, em vez de pelo potencial de restauração que Deus estava oferecendo. Não cometa o mesmo erro que Maria. Não deixe que o peso do passado determine as possibilidades do seu futuro. Porque, veja bem, quando Deus fala de restauração, Ele não está limitado pelo nosso entendimento humano de tempo e possibilidades. Para nós, o tempo é linear e finito. Para Deus, o tempo é apenas mais uma dimensão que Ele criou e sobre a qual tem total soberania. Pense nisso. O mesmo Deus que fez o sol parar para Josué, que acrescentou 15 anos à vida de Ezequias, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, esse mesmo Deus está lhe prometendo hoje uma restauração dos anos que você pensou estarem perdidos. E se ele pode controlar o sol, estender a vida e vencer a morte, não pode ele ressignificar, redimir e restaurar os anos da sua vida? A resposta é clara como o cristal. Sim, ele pode e sim, ele quer fazer isso por você, agora mesmo. Mas como essa restauração acontece na prática? Como passar da promessa para a experiência concreta? Primeiro, você precisa aceitar a verdade libertadora de que, para Deus, nunca é tarde demais. Nunca. A idade que você tem agora, as circunstâncias em que você se encontra, o tempo que você acha que perdeu, nada disso representa um obstáculo para Deus. Na verdade, muitas vezes é exatamente nas situações mais improváveis que Deus realiza suas maiores maravilhas. Lembre-se de Abraão e Sara, que receberam uma promessa de um filho quando ela já tinha 90 anos. Quando o anjo anunciou a gravidez, Sara riu, não de alegria, mas de incredulidade. Como isso seria possível agora, depois de tantos anos perdidos esperando? Mas para Deus, aqueles não eram anos perdidos. Eram anos de preparação para um milagre que seria lembrado por milênios. E quando Isaque nasceu, um nome que significa riso, a risada de incredulidade de Sara se transformou em uma gargalhada de alegria e espanto diante do poder restaurador de Deus. Segundo, você precisa entregar a Deus os anos que considera perdidos. Não para esquecê-los ou negá-los, mas para permitir que Ele os transforme. É como aquela parábola do tesouro escondido no campo. Às vezes, o maior valor está enterrado exatamente onde você menos espera. Jorge era um empresário bem-sucedido que perdeu tudo aos 54 anos devido a um sócio desonesto. Da noite para o dia, ele viu sua fortuna, seu status e seus sonhos desaparecerem. Durante 2 anos, Jorge viveu em desprofunda depressão, considerando aquele tempo como completamente perdido, um buraco negro em sua existência.
Mas quando finalmente entregou essa perda a Deus, algo extraordinário aconteceu. Aqueles 2 anos que pareciam um deserto se revelaram o solo fértil onde germinou sua verdadeira vocação. Hoje, aos 61 anos, Jorge lidera uma organização que ajuda empresários em dificuldades a recomeçar. Aqueles 2 anos que eu considerava perdidos, ele me disse recentemente, foram na verdade os mais valiosos da minha vida. Sem eles, eu nunca teria descoberto o meu verdadeiro propósito. Terceiro, você precisa dar pequenos passos de fé na direção do futuro que Deus está preparando para você. A restauração não acontece da noite para o dia, nem acontece enquanto você está parado lamentando o passado. Ela acontece um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um ato de coragem de cada vez. Pensem em Naamã, o general sírio que foi curado da lepra. Elisha não lhe deu uma cura instantânea e dramática. Em vez disso, deu-lhe uma instrução simples. Vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Cada mergulho era um ato de fé, um passo na direção da restauração. E foi apenas depois do 7º mergulho, o último, que a cura veio. Da mesma forma, sua restauração provavelmente não virá como um evento único e espetacular. Virá através de uma série de pequenos mergulhos. Decisões diárias de confiar, de avançar, de abraçar novas possibilidades, de arriscar novamente, de amar novamente, de sonhar novamente. O que são esses mergulhos na sua vida hoje? Talvez seja fazer as pazes com alguém do seu passado. Talvez seja buscar ajuda para um vício que tem te aprisionado. Talvez seja matricular-se naquele curso que você sempre quis fazer. Talvez seja simplesmente levantar-se pela manhã com gratidão em vez de arrependimento. Cada um desses pequenos atos de fé é um passo na direção da sua restauração completa. Quarto, você precisa entender que a restauração não significa necessariamente voltar ao que era antes. Muitas vezes significa algo muito melhor, muito mais profundo, muito mais alinhado com seu verdadeiro propósito. Quando os judeus retornaram do exílio na Babilônia e reconstruíram o Templo de Jerusalém, os mais velhos choraram. Sabe por quê? Porque o novo templo não era tão grandioso quanto o de Salomão. Parecia-lhes uma restauração incompleta, inferior. Mas Deus enviou o profeta Ageu com uma mensagem poderosa. A glória deste último templo será maior que a do primeiro. Da mesma forma, a restauração que Deus tem para você pode não se parecer com o que você imagina. Pode não significar voltar a ter 30 anos, ou recuperar exatamente o mesmo relacionamento, ou ressuscitar a mesma carreira. Pode significar algo completamente novo e infinitamente melhor. Algo que você nem sequer seria capaz de apreciar ou compreender se não tivesse passado pelos anos que considera perdidos. E, finalmente, você precisa se lembrar de que a maior restauração de todas é a restauração da sua identidade, do seu valor, do seu propósito divino. Porque, no final das contas, os anos que você considera perdidos só têm o poder que você lhes dá. Eles só definem quem você é, se você permitir. Existe uma história antiga sobre um mestre japonês da arte do kintsugi, a técnica de reparar cerâmica quebrada usando o ouro nas rachaduras. Quando lhe perguntaram por que ele não tentava esconder as rachaduras, por que as destacava com ouro, ele respondeu: a beleza está na história da quebra e da restauração, não na ilusão de perfeição. Da mesma forma, Deus não está interessado em fingir que os anos que você considera perdidos nunca aconteceram. Ele está interessado em preenchê-los com o ouro da sua graça, transformando-os nas partes mais belas e valiosas da sua história. Então, meu amigo, minha amiga, ouça esta palavra hoje com seu coração, não apenas com seus ouvidos. Deus disse que vai restaurar os anos que você pensou estarem perdidos.
Não porque você mereça, não porque você seja perfeito, não porque você nunca mais vá cometer erros, mas porque Ele é um Deus de redenção, um Deus de segundas chances, e terceiras, e quartas, e centésimas chances. Você pode estar aos 40, 50, 60, 70 ou até mesmo 80 anos, olhando para trás e vendo apenas tempo desperdiçado, oportunidades perdidas, sonhos que nunca se realizaram. Mas Deus está olhando para você agora e vendo possibilidades ilimitadas, capítulos ainda não escritos, propósitos ainda não cumpridos. Enquanto há fôlego em seus pulmões, há esperança para a restauração. Enquanto seu coração ainda bate, Deus ainda não terminou de escrever sua história. E os capítulos mais gloriosos podem muito bem ser aqueles que ainda estão por vir. Deixe-me compartilhar com você a história de Antônio, um homem que conheci há alguns anos. Antônio tinha 65 anos quando sua esposa de 4 décadas faleceu repentinamente. Nos meses seguintes à perda, ele se afundou em depressão e isolamento. "Minha vida acabou", ele me disse. "Estou apenas esperando minha hora chegar também." Mas então, algo incrível aconteceu. Em meio à sua dor, Antônio redescobriu uma paixão antiga pela pintura, algo que tinha abandonado aos 20 anos para seguir uma carreira mais sensata. Começou a pintar novamente, primeiro apenas para ocupar as longas horas de solidão. Mas logo, a pintura se tornou muito mais. Tornou-se uma forma de cura, de expressão, de redescoberta. Aos 67 anos, uma idade em que muitos já teriam desistido de novos começos, Antônio realizou sua primeira exposição. Aos 70, publicou um livro combinando sua arte com reflexões sobre luto e renascimento. Hoje, aos 73, ele viaja pelo país conduzindo workshops que usam a arte como ferramenta de cura para pessoas que passaram por perdas semelhantes. Aqueles 2 anos após a morte da minha esposa, que eu considerava completamente perdidos, foram na verdade o solo onde a semente do meu novo propósito foi plantada, ele me contou recentemente. Nunca imaginei que aos 70 anos eu estaria vivendo uma vida mais plena, mais significativa e com mais propósito do que em qualquer outra fase da minha existência. Deus não apenas restaurou os anos que eu pensava perdidos, Ele os multiplicou em bênção para mim e para centenas de outras pessoas. A história de Antônio pode ser a sua história também. O Deus que transformou a dor dele em propósito, que converteu seus anos aparentemente perdidos em um legado significativo, é o mesmo Deus que está estendendo sua mão para você agora. Quero que você faça algo comigo neste momento. Onde quer que você esteja, na sua sala, no seu quarto, no ônibus voltando para casa depois de um longo dia, quero que você feche os olhos por alguns segundos e visualize todos os seus anos perdidos, como um punhado de sementes, anos desperdiçados em relacionamentos tóxicos, anos consumidos pela depressão ou ansiedade, anos diluídos em trabalho sem sentido, anos aprisionados pelo medo, pela insegurança, pelo vício. Veja todos esses anos como sementes na palma da sua mão. Agora, em um ato simbólico de entrega e fé, estenda suas mãos abertas diante de Deus e diga estas simples palavras: Pai, entrego a Ti os anos que considero perdidos. Transforma-os segundo Tua promessa. Planta-os no solo da Tua graça e faz com que produzam uma colheita que eu jamais poderia imaginar. Este simples ato de fé pode ser o começo da sua restauração, porque é assim que Deus trabalha. Ele pega aquilo que consideramos perdido, morto, desperdiçado e transforma em fonte de vida, de propósito, de bênção. E lembre-se, assim como a primavera sempre segue o inverno, a restauração sempre segue a entrega.
É uma lei espiritual tão certa quanto a gravidade. O que você entrega nas mãos de Deus com fé, Ele transforma com poder. Você já viveu tempo suficiente para saber que não existem fórmulas mágicas nesta vida. A restauração que Deus promete não é um passe de mágica que apaga todas as consequências das nossas escolhas ou das circunstâncias que enfrentamos. É um processo, às vezes lento, às vezes doloroso, sempre transformador. Mas é um processo garantido pela fidelidade de um Deus que nunca falha em cumprir suas promessas. E se você está se perguntando se esta promessa é realmente para você, se você não é espiritual demais, se seus erros foram grandes demais, se seu tempo perdido foi longo demais, deixe-me assegurar-lhe com toda a convicção, sim, esta promessa é para você, especialmente para você. Porque, veja bem, a especialidade de Deus é pegar vidas quebradas, histórias interrompidas, anos aparentemente perdidos e transformá-los nas maiores demonstrações do seu poder e da sua graça. Quanto mais improvável parece a restauração aos olhos humanos, mais gloriosa ela se revela quando realizada pelas mãos divinas. Não é por acaso que você está assistindo este vídeo hoje. Não é coincidência que esta mensagem de restauração chegou aos seus ouvidos exatamente neste momento da sua vida. Este é um encontro marcado pelo próprio Deus. Um convite pessoal para você experimentar a restauração dos anos que pensou estarem perdidos para sempre. A escolha agora é sua. Você pode continuar definindo sua vida pelos melancólicos anos perdidos, pelas oportunidades desperdiçadas, pelos erros cometidos. Ou você pode começar hoje mesmo a definir sua vida pela promessa de restauração, pela possibilidade de um novo começo, pela certeza de que sua história ainda não terminou e de que os melhores capítulos podem muito bem ser aqueles que ainda estão por vir. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, um homem que passou anos perseguindo e matando cristãos antes de encontrar seu verdadeiro propósito. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Paulo não negava seu passado, mas se recusava a ser definido por ele. Ele entendia uma verdade profunda que você também precisa abraçar hoje. No reino de Deus, seu passado nunca é maior que seu futuro. Os anos que você considera perdidos nunca são mais poderosos que a promessa de restauração. E essa restauração começa no momento em que você decide parar de olhar para trás com arrependimento e começar a olhar para frente com expectativa. No momento em que você decide parar de contar os anos perdidos e começar a abraçar os anos de restauração que estão por vir. Então, meu amigo, minha amiga, ouça uma última vez esta palavra profética para a sua vida. Deus disse que vai restaurar os anos que você pensou estarem perdidos. Não apenas devolvê-los, mas transformá-los, multiplicá-los, ressignificá-los. Não apenas consertar o que estava quebrado, mas criar algo inteiramente novo e infinitamente mais belo a partir das peças quebradas. Esta é a promessa. Esta é a esperança. Esta é a verdade que pode completamente sua vida a partir deste momento. E enquanto você reflete sobre esta mensagem, enquanto permite que esta promessa de restauração penetre em seu coração e comece a transformar sua perspectiva sobre o passado e o futuro, quero convidá-lo a continuar esta jornada conosco. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira uma mensagem especial sobre como você pode começar a experimentar esta restauração em áreas específicas da sua vida. Seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, seus sonhos.
É uma continuação desta palavra profética que vai equipá-lo com passos práticos para transformar a promessa em realidade. O Deus que promete restaurar é fiel para cumprir, e sua jornada de restauração pode começar agora mesmo. Basta um sim, basta um ato de fé, basta uma decisão de acreditar que, não importa quantos anos você pense ter perdido, o melhor da sua história ainda está por vir.